O poder lá, o poder desse Dark Souls parece o Great Mighty Pooh. Mas para isso nós vamos ter que passar para Shaded Woods. Esse bosque é coberto por uma neblina que nunca se dissipa. Desculpe, Muitas batalhas foram lutadas nesse local, incluindo a das tropas do Vendrick contra os gigantes. Mas é que E parece, acredita-se que essa neblina e os fantasmas quase invisíveis que te atacam nesse lugar sejam fruto de tanto sofrimento. E o sofrimento no caso é nosso, né? Porque nunca vi que ideia boa é essa de colocar inimigo invisível. Que é isso, FromSoft? Inimigo invisível. No final do bosque e essa tortura com vários inimigos invisíveis, nós chegamos numa região que há muitos anos foi dominada pelo Duque de Seldora. Esse duque foi um homem que liderava uma equipe de mineradores que descobriu uma mina gigantesca de cristais, e baseado na venda desses cristais, ele conseguiu fundar uma cidade, e deu o nome dela, o nome dele, Tisseldora. Em uma das suas escavações, ele encontrou um segredo ancestral, o corpo de um dragão, e no corpo Cristal desse dragão tinha uma alma de um lorde, uma alma muito antiga. E inspirado pela sua descoberta, o duque começou a fazer experimentos com os próprios moradores da cidade e usá-los para alimentar a sua única companhia, que era a Freja, uma aranha pequenininha que o duque mantinha engaiolada. Com o tempo, a Freja começou a ficar muito grande e teve vários filhotes, que tiveram que comer, né? Então esses filhotes começaram a atacar a cidade de Tisseldora. O número de aranha era tão grande que Vendrick teve que mandar parte do seu exército para combater o avanço dessas criaturas. Mesmo após uma árdua batalha, as tropas tiveram que recuar porque a cidade estava infestada de aranha e era impossível recuperá-la. Antes da gente conseguir chegar na cidade de Tisseldora, nós temos que enfrentar a Nágica, que é uma mulher escorpião que perdeu toda a sanidade ao ser transformada através de experimentos em um escorpião, que provavelmente foi o Duque que fez. Quem nos dá a dica é o Tark, que é um homem escorpião que nós encontramos no bosque. Ele nos diz que Nágica e ele foram criados por um mestre que se sentia solitário. E com o passar do tempo, essa solidão deixou ele doido. Mesmo após criar os dois, ele continuou insatisfeito e manteve a sua busca obsessiva por algo que nem ele mesmo sabia o que era. Além disso, Tark ainda fala que esse mestre dele, ele não morre, ele apenas assume novas formas. Calma que isso vai voltar. Depois da gente derrotar a Nágica e passarmos pela armadilha de Faros, chegamos na antiga cidade mineradora de Tisseldora. E conforme a gente vai chegando mais perto do centro da cidade, maior é o número de aranha, até que nós chegamos na Freja, a aranha gigante do Duque responsável pela destruição da cidade. Freja é uma aranha diferente, ela tem duas cabeças, uma na frente e uma atrás. Opa. E quando matamos Freja e vamos até os aposentos do Duque, nós vemos que ele já tá hollow e a alma de Lorde tava com a aranha. Então tem muita teoria que, na verdade, o Duque ele tenha conseguido transferir a sua alma para a aranha em um experimento que ele estava fazendo. Por isso que ela tem duas cabeças, uma da Freja e a outra do Duque. E por isso que ela tinha a alma ancestral. A alma que estava com o Duque foi transferida para a aranha e era uma alma antiga de Lorde. E pelas dicas que o Homem Escorpião dá, é assumível que essa alma era de Sif, o dragão sem escamas do primeiro jogo. Já que ela levou o Duque a ter nessa etapa aí a gente acaba de descobrir São experimentos a sequestrar moradores e por fim tentar se transformar em outro ser, assim como Sif tentando se transformar em outro ser para ter imortalidade. Além de ser uma alma encontrada também em um dragão dentro de uma mina de cristal, né? Mesmo que o modelo do dragão não se pareça tanto com o de Sif, tem muita conexão com a história dele e o fim que ele leva em Dark Souls 1. Então é um paralelo meio que direto que você faz. E bom, finalmente nós temos as 4 almas de Lorde em mãos e nós vamos poder encontrar com o Rei Vendrick. Agora do lado de fora do castelo que o Vendrick construiu para sua rainha, nós encontramos com a Emerald Herald. Ela nos diz que devemos continuar porque só assim poderemos pôr um fim na nossa jornada e na dela. E para abrir os portões do castelo, nós temos que ativar os famosos golems que o Vendrick criou com seu irmão e que ajudaram ele a construir esse castelo. Só que para isso a gente tem que matar os inimigos perto deles, porque em vez das almas dos inimigos virem pra gente, elas vão pro golem, e assim ativa ele. No salão de entrada do castelo nós encontramos o chanceler Welleger. O Welleger foi um cara muito fiel a Vendrick, que agora tá totalmente desorientado de qual época que ele tá. Ele tem diversos diálogos que ele fala sobre o passado, sobre a Guerra dos Gigantes, sobre quando o rei se apaixonou pela rainha, e agora ele fala que o rei não tá mais aí. Quem tá comandando o castelo é a rainha, que trouxe uma paz tão profunda
que essa paz parece a escuridão. Bom, esse NPC tá aqui só pra explicar a história pra gente, ele não tem mais utilidade nenhuma além disso. E ele explica bastante coisa, que é uma coisa muito rara na série Souls, você tem um NPC que conta tanta coisa. Grande parte das coisas que eu contei no começo do vídeo foi esse NPC que revelou. Mas no fundo do castelo a gente encontra a rainha Nashandra no seu trono, e ela nos conta que o Vendrick teve força para construir esse reino, teve força para defender ele dos mortos-vivos, mas quando precisou que ele tomasse a atitude esperada de um monarca, ele teve medo. E que é pra gente visitar ele, que não há mais necessidade desse reino ter 2 governantes. A rainha tá mandando a gente pôr um finzinho no rei, né? E para prosseguir os passos do Vendrick, nós vamos ter que lutar com os 2 primeiros guardas que ele colocou para protegê-lo. Os 2 Dragon Riders. Enquanto um te enfrenta no mano a mano, o outro vai ficar lá em cima atacando flecha. E quando o primeiro chegar na metade da vida, o outro desce para ajudar. Eu confesso que essa luta de dupla desse jogo é uma das melhores e que menos me incomodou nesse jogo. Porque cada boss tem uma função e eles acabam se complementando, apesar que no final os 2 estão fazendo a mesma coisa. Não é a luta lendária do Ornstein e Smaug, ela é bem medíocre aqui, mas é uma luta ok. Ô Betão, nosso próximo chefe do castelo. Talvez você não concorde comigo, inclusive peço perdão aos fãs de Dark Souls 2, mas o Dark Souls 2 assim, com relação ao 1 e o 3 no quesito linearidade, o 2 tem muito cara de spin-off, pô. Absurdamente cara de spin-off, pô. Não parece um jogo linear, não, pô. Continuação, não. A gameplay é muito diferente. Tentaram algo totalmente novo. Não sei, velho. Eu tô com esse sentimento. Telo é o Cavaleiro Espelho. Esse cavaleiro era responsável por testar todos que queriam se tornar da guarda real do rei. O teste era simples. Se você sobrevivesse a uma luta contra o cavaleiro, você passava e estava pronto para se unir à guarda real. Com o rei se exilando, o Cavaleiro dos Espelhos ficou com um obstáculo que impede os que querem perseguir o rei. E essa é uma luta muito interessante, porque em determinado momento ele invoca um cavaleiro para auxiliá-lo. Esse cavaleiro pode ser um jogador que esteja tentando invadir você nessa área. É uma mecânica muito interessante que eu confesso que eu curto bastante, mas que eu fiquei bastante puto quando eu fui invadido por um cara profissional de PVP no meio da partida contra um chefe. Então fica um pouco injusto, né? E para você ser invocado pelo cavaleiro, você tem que ter derrotado ele e usado um cristal vermelho para invadir quem tiver nessa área. Esse cavaleiro estava protegendo o templo de Amana. Tá, pra falar a verdade, eu não sei se ele tava protegendo o templo de Amana ou tava protegendo você do templo de Amana. Esse aqui foi um dos locais que mais levou pet, porque o dano dos inimigos aqui era super alto, você quase morria com um golpe só. E além de você poder cair na água e morrer nos buraquinhos que tem aqui, você também não conseguia rolar direito e nem correr nessa água. Era uma experiência muito marcante em Dark Souls 2. E quando você era invadido aqui, meu amigo, era muito divertido. Nossa, era muito bom. Percebe-se. Esse templo de Amana era um local onde eles faziam vários ritos de passagem para os mortos chegarem acalmados na cripta, onde eles passariam toda a eternidade repousando. Com a ruína do reino, a tradição foi perdida, restando apenas as Milfinitos, que são essas mulheres atraentes que cantam para acalmar os mortos. Conversando com uma delas, elas nos conta que na verdade elas são fragmentos do Nito, que nasceram da sua queda, e só lhes resta cantar para acalmar os mortos, porque elas não têm outra função. As Milfinitos são Hollows, e elas utilizam poderes, magias para parecerem mulheres bonitas, mas na verdade elas são um bando de gente bem feia. Mais pro fundo do templo, guiados pela melodia, nós somos levados a uma sala com um demônio gigantesco. Esse é o demônio da canção. Esse ser foi aprisionado há muitos anos nesse templo. Irmão. O templo é lindo, os inimigos são maravilhosos, o map design é fantástico. E o boss é um cururu. Não, pô. E os rituais eram uma forma de acalmá-lo. Só que com a quebra dos rituais, o demônio da canção foi liberto. Fimosa, e ele exatamente. aprendeu a imitar a música que ele ouvia das Milfinitos para atrair a gente e papar. E finalmente, atrás do demônio, nós temos as criptas, onde
repousa os mortos. E ao chegar no Bonfire, nós somos surpreendidos por essa cabeça deformada flamejante. E essa cabeça nos pergunta qual o real motivo de querermos quebrar essa suposta maldição. A vida é brilhante, bonita e nos encanta a ponto de ficarmos obcecados por ela. Existem algumas pessoas que, mesmo sendo apenas uma casca, elas conseguem ser fiéis aos seus propósitos. Ele conheceu um guerreiro que perdeu a sua cabeça por propósito. Pessoas que procuram um propósito no amor. E nós? Qual é o nosso real propósito de querer quebrar a maldição? Putaria. Uma vez, um senhor da luz baniu a escuridão e tudo que foi originado da humanidade. E por isso os humanos assumiram essa forma passageira. Essas são as raízes do nosso mundo. Humanos são apenas objetos no palco da vida. Não importa quão gentil e sofisticada seja a mentira. Uma mentira continua sempre sendo uma mentira. E ele nos pergunta se, mesmo sabendo disso, nós ainda desejamos a paz. Quando falamos que sim, ele nos avisa que Vendrick, o quase verdadeiro monarca, está por perto e nos pergunta o que realmente é um rei. Nós não nascemos grandiosos e nem nos foi dado essa grandeza pelo destino. Nós não sabemos nem o motivo de estarmos fazendo o que estamos fazendo e que nós nos iremos encontrar novamente. Esse diálogo é muito profundo e revelador, apesar de ser mega confuso, e nós vamos aprofundar nele mais pra frente no jogo. Mais a fundo na cripta, nós encontramos um Fenito, outro ser que foi criado dos fragmentos de Nito. Assim como Nito, Agadein cuida dos mortos e ele nos pede para não acender nenhuma luz, porque os mortos descansam no conforto da escuridão e a luz só deixa eles agitados. E que se estamos à procura do rei, ele tá bem no fundo da cripta, só precisamos ter cuidado porque ele parece que não quer receber visita e todos que tentaram acabaram fazendo parte da cripta agora como mortos. Mortos pelos próprios guardas do rei. Se a gente continuar conversando com o Agadein, ele nos conta que os humanos eram um com a escuridão. E o Rei da Luz tinha medo dos humanos, medo que eles poderiam desejar uma era da escuridão. Que nós somos estranhos, não conseguimos separar verdade de ficção. Com o diálogo da cabeça em chamas e do Agadein somados, já dá pra começar a desconfiar que esses dois acreditam que Gwyn não era lá um cara muito bacana não. E que a motivação de todos os seus atos foram pra se proteger e não pra um bem comum do mundo. E que essas ações prejudicaram muito mais a humanidade do que salvou ela. Por isso que Agadein nos fala que não conseguimos separar verdade de ficção, já que muitos humanos acreditam que Gwyn realmente foi um deus bondoso e tudo o que ele fez foi pra ajudar a raça humana. E, consequentemente, reacender a chama é algo que irá nos beneficiar. Eu gosto bastante dessa parte da história do jogo, porque aqui alguns NPCs já começam a plantar aquela sementinha de desconfiança em nós sobre tradições, sobre seguir crença de outros e realmente não nos perguntar o real motivo de estar fazendo o que a gente está fazendo. No primeiro jogo, você tem poucos NPC que te dão esse contraponto, a maioria simplesmente assume que reacender a chama é o correto e te motiva a fazer isso. Mas aqui não, aqui já começa a aparecer uns NPCs no caminho principal te falando, olha, talvez reacender a chama não é essa coisa toda aí que a galera fala que é, hein? Eu acho que talvez você tá sendo manipulado. Bem nas profundezas da cripta, protegido por 12 guardas, nós conseguimos entrar na antessala e encontramos o guarda-costa do Vendrick, Vestaldit. É bem, Beto, a cobra 2 avisa. Porrete da preula. Esse cara é um clérigo que, assim como nós, foi atraído até Drain Lake e não fazia a menor ideia do porquê estava ali. Mas ele encontrou propósito em seguir e proteger o rei, desde o começo do reino. Depois que o Vendrick se exilou na cripta, esse clérigo resolveu dedicar sua vida a protegê-lo. E ele foi o responsável por morte de inúmeros que tentaram perturbar o Vendrick. Agora, como tem muito tempo que o clérigo tá aí protegendo o rei Vendrick, os milagres dele começou a ser afetado e agora se tornaram corrompidos. São milagres negros. Bom, essa luta contra o Vestalt é uma luta bem complicadinha, porque ele bate bastante e tem hora que eu tenho que pedir ajuda. E se a gente pedir ajuda pro Agadein, ele aparece pra ajudar a matar o Vestalt. Afinal, ele queria trazer
trazer paz aos mortos da cripta. Justo. E um monte de soldado não ajuda muito, né? Quando a gente finalmente chega na sala onde o rei se exilou, nós encontramos o Vendrick caminhando perdido por ela, completamente pelado. Esse é o Vendrick? Ele não tá completamente pelado. O rei se tornou Hollow. E aqui a gente só pode pegar o anel dele, o único anel que dá acesso pros portões de segurança que foram criados para proteger os seus segredos. Já na escada da cripta, a Emerald Herald já tá lá nos esperando. Ela nos pede para usar esse anel, atravessar os portões do rei e nos aventurar ao oeste. Que se a gente for realmente o próximo monarca, então um dia andaremos por essas terras sem saber o porquê. Seguindo o conselho da Emerald, nós vamos chegar na mansão do Aldia, o irmão mais velho do rei Vendrick, que dedicou sua vida a estudar a maldição. Essa mansão é lotada de monstro e tem um fóssil gigante de dragão que, se você ficar parado, ele te mata. Todas as criaturas que a gente tá vendo aqui são os experimentos de Aldia, e ele fez isso tudo para tentar encontrar a real razão da maldição. A mansão é cheia de corpos de gigantes, cheio de criaturas deformadas, e no final dela nós temos um Wyvern engaiolado. Esse Wyvern tá servindo de guardião pro elevador que nos leva a Dragon Eyrie. Esse local é o ponto mais alto do reino e é onde os Wyvern têm ninho. O Vendrick, ele tinha uma tropa especializada em montar dragões, né? Então é natural que ele teria proximidade com os ninhos dos dragões. Bem na entrada a gente encontra a Emerald Herald nos esperando. E ela nos fala que esperou por muito tempo alguém como nós, alguém que pode ser capaz de quebrar as correntes do destino, alguém que possa a libertar. Que foi a manifestação dela que nos trouxe até aqui. E que no castelo existe um dragão que cuidou do mundo por eras e que ele nos receberia de bom grado. Essa revelação da Emerald, que foi ela que nos trouxe até Drain Lake, abre muita teoria que a velha na cutscene inicial seria a Emerald do futuro que atraía pessoas para Drain Lake do passado para tentar mudar o destino. Ou uma teoria menos elaborada que é apenas uma projeção dela como velha para enganar as pessoas. Nesse ponto da história, a segunda opção parece absurdamente mais viável e realista. Mas, mais pra frente, a gente talvez comece a perceber que a primeira faz mais sentido. Ao atravessarmos os ninhos dos dragões e chegarmos no primeiro bonfire próximo ao castelo, nós somos surpreendidos pela entidade novamente. Ele nos pergunta por que somos tão apegados a esse mundo terrivelmente distorcido. Não, o pior é que... Ô Betão, me corrija se eu estiver errado, mas com umas 10 horinhas o cara zera o Dark Souls 2, né? O que faz o jogo ser grande é a quantidade de morte que a gente tem, mas o jogo em si... Nos algema a essa realidade falsa e nós desejamos por amor, sem perceber a grande ilusão que ela é. Até que a maldição toca a nossa carne e todos nós estamos presos no mesmo jugo, tão verdadeiro como a escuridão que se agita dentro de cada humano. Todos os humanos acreditam na ilusão da vida, mas isso é tão errado assim. Uma construção, um teatro e mesmo assim um mundo cheio de cordialidade e esplendor. Jovem Hollow, você pretende quebrar esse jugo, estragando essa maravilhosa falsidade? Reta, se a gente responder que sim, esse ser se identifica como Aldia e fala que assim como nós... Tanto, ele diz 43 horas se eu fazer a minha história. Só que por causa dos conteúdos da resenha, realmente ele estica. Cara, aí ó, a menor run dele foi 4 horas e a maior foi 15. Sabendo o que fazer, dá pra... Ele também tentou desafiar o destino e fracassou. Agora só lhe resta esperar por respostas. Procure o trono, procure a luz, escuridão e o que tiver além. Aldia é o irmão mais velho do rei Vendrick, que dedicou a sua vida inteira a acabar com a maldição. E o resultado do seu fracasso o transformou nesse ser aí. E apesar desse discurso dele... Ele é o escolar, se bem me lembro, né, Beto? O escolar do primeiro pecado. É muito filosófico, vamos tentar entender o que ele tá falando com tanto simbolismo. Paz significa a Era do Fogo, e Aldia quer entender por que, apesar de vivermos nesse mundo decaído, cheio de sofrimento, ainda queremos estendê-lo. Por que queremos continuar esse ciclo? A Era do Fogo é apenas uma ilusão destinada a acabar, e por mais propósito que cada um de nós encontremos durante essa fase, e quão diferente eles sejam, por mais incríveis que sejam esses feitos, no final nós estamos todos unidos pelo mesmo jugo. Tudo vai acabar, todos vão se tornar Hollows e o ciclo vai se repetir novamente.
Jugo é uma palavra que se refere a uma ferramenta que amarra bois para forçar eles a trabalhar puxando coisas juntos. Mas também é uma metáfora para a escravidão. O ser humano é escravo do ciclo. Não importa quão maravilhosos, quão sofisticados os propósitos que cada um possa escolher carregar, a realidade se impõe. E no final tudo isso acaba. Aldia claramente se tornou um niilista, depois que ele fracassou tentando quebrar a maldição da humanidade. Niilismo é uma filosofia que encara a vida com indiferença, que nada realmente importa, já que tudo é falso e criado artificialmente para nos dar conforto em uma realidade cruel que nós não somos capazes de suportar. Então o Aldia, ele tá nesse niilismo aí. Isso vai voltar mais pro finalzinho do jogo, a gente conclui esse raciocínio. No castelo nós temos vários guerreiros com armaduras de dragões. Esses guerreiros são adoradores de dragões. Eles acreditam que esses seres, por terem origem muito anterior à Era do Fogo, podem conceder a cura para a maldição para a humanidade. Por isso que eles dedicam a sua vida a proteger os dragões e são servos desse dragão aí do castelo. Quando finalmente a gente chega no dragão, ele possui uma textura bastante diferente de todos os outros dragões que a gente viu até então na série. E a voz dele ecoa como se fosse vários seres dentro desse dragão. E o dragão se refere a ele como nós, como se tivesse mais de uma entidade dentro do corpo. E ele nos diz que a maldição da vida é a maldição do desejo. Então olhemos na neblina em esperança de encontrarmos respostas. E ele nos dá um item chamado Ashen Mist Heart, coração da névoa cinzenta, que dá a habilidade da gente entrar em memórias de alguns seres mortos. Esse dragão é um chefe opcional, tem como a gente matar ele. Caso a gente mate ele, ele vai dropar uma alma de um gigante e ossos de dragões petrificados. O que quer dizer que esse cara não era um dragão. Ele era algum experimento que Aldia fez juntando os ossos de dragão com as almas dos gigantes que ele coletou durante as guerras. Aldia, ele já acreditou que os dragões poderiam ser a solução para a maldição. Então ele quis recriar um dragão para ver se isso quebrava a maldição. Em algum momento Dark Souls alguém vai querer fazer experimento. Bom, esse vídeo tá gigantesco. Né, e se essa história não tá complicada o suficiente pra você, prepara que agora o negócio vai ficar totalmente biruleiro. Reta final. Agora com esse item a gente consegue entrar nas memórias de gigantes mortos nas florestas dos gigantes. E nessas memórias a gente revive as batalhas que aconteceram entre Drangleic e os gigantes querendo revanche. E nessas memórias a gente ajuda as tropas de Drangleic. E uma das memórias a gente luta contra um rei gigante. E nós o derrotamos. Bom, se você lembra do começo do vídeo, que tem bastante tempo, o primeiro chefe que a gente enfrenta é o último gigante. E ele parece extremamente bravo quando nos viu. E agora a gente sabe por quê. Esse item que o dragão nos deu tem o poder não só de reviver as memórias, mas sim de nos fazer voltar no tempo. E nós, desde sempre, fomos os heróis responsáveis por ajudar Drangleic a sobreviver ao ataque dos gigantes. Por isso que o último dos gigantes nos odiava tanto. Ele era o rei dos gigantes que, depois de ser derrotado por nós, foi preso e torturado por centenas de anos. Então nesse Dark Souls, assim como a DLC do primeiro, nós fazemos viagens no tempo e acabamos descobrindo que estamos presos em um ciclo sem começo e fim. Já que as ações nossas do futuro influenciaram o passado, que influenciaram o futuro e, bom, não tem mais onde começou, né? Tempo na série Souls é sempre uma coisa conturbada que vai se sobrepondo e por isso é muito difícil colocar essas histórias numa linha cronológica que faça sentido. Por isso que eu demorei bastante para conseguir fazer esse roteiro, porque é complicadíssimo isso aqui. Bom, se não tivesse nenhuma DLC, nós poderíamos ir pro final do jogo, mas ainda falta 3 DLCs e nós vamos passar por ela antes de zerar o jogo, porque elas fazem muito sentido pro final e vai ajudar a gente a entender o final. A primeira é a Sunken King. Um grupo de viajantes em busca de abrigo encontrou uma caverna e, movidos pela curiosidade, eles acabaram encontrando um dragão ancestral dormindo dentro dessa caverna. Admirados pela beleza e a imponência desse ser, esse achado não poderia ser uma coincidência. Certamente havia uma razão maior para esse grupo de viajantes em busca de abrigo achar uma criatura tão majestosa. E com base nessa crença, uma vila foi construída ao redor do local onde esse dragão dormia. E com isso, rituais, cultos e canções foram feitas
para esse ser. Ele se tornou o guardião dessa vila. Muitos faziam isso em admiração e outros em pavor que um dia esse dragão acorde e destrua tudo. Com o tempo, a vila foi crescendo e prosperando, agora ela já era um reino, e muitos viajantes começaram a visitá-la, admirar sua cultura e os rituais em homenagem ao dragão que abençoava aquele povo. Uma sacerdotisa de uma terra distante veio ao reino admirar esse dragão, e a sua dedicação aos rituais e canções foram tão grandes que chamou a atenção do rei, que se apaixonou por ela e a fez rainha. Um reino com um dragão vivo ganha notoriedade muito rápido, e com a notoriedade, pessoas mal intencionadas também viriam para esse reino. Foi aí que a cidade começou a ser atacada por um culto de cavaleiros liderados por Sir Jorg. Esses homens, eles tinham uma crença que se banhar com sangue de dragão os daria conhecimento ancestral e uma forma de transcender a vida humana, assim saindo do ciclo. A batalha foi intensa, o líder dos cavaleiros acabou assassinando o rei e finalmente, com acesso ao dragão, ele pegou a sua lança e cravejou no peito do dragão. Só que essa lança não matou o dragão, ela simplesmente acordou o dragão. E o ferimento serviu para essas toxinas que estavam dentro do dragão saírem e começarem a se alastrar pela cidade. Junto a um dragão furioso que também começou a destruir a cidade e atacar todo mundo. Bom, e aqui nós temos duas teorias. Tem gente que acredita que esse dragão estava envenenado e por isso que ele não acordava, e a ferida foi apenas uma maneira dessas toxinas saírem do corpo do dragão. E a outra teoria eu vou contar já já. No começo da DLC nós encontramos esse dragão voando e vamos explorar as ruínas dessa civilização antiga. A primeira chefe que a gente encontra aqui é a rainha Elana. Ela é a sacerdotisa que sobreviveu ao ataque dos cavaleiros e à revolta do dragão. Depois do ataque, Elana se refugiou nesse antigo templo enquanto juntava almas para se vingar. Ela é um chefe que fica invocando outros inimigos cobertos de veneno e moldados pelo veneno. Uma das suas invocações é aquele clérigo Vestalt, que é o guarda-costa do rei Vendrick. E só essa invocação abre mais teorias, que os cavaleiros que invadiram esse reino eram na verdade soldados do Vendrick em busca da cura da maldição. Afinal, seu irmão Aldia já teve grande fixação em dragões e até mesmo tentou recriar um. Então, não é forçar muito imaginar que essas tropas foram lideradas por Draenlake, e a invocação que Elana faz é baseada em sua experiência ao ver Vestalt lutando. Depois que a gente mata Elana, a gente descobre que ela na verdade é um fragmento de Manos, o último boss da DLC de Dark Souls 1. E que esses fragmentos, movidos por fortes emoções e desejos, acabam se aproximando de pessoas poderosas. E nós vamos ver que essa é uma temática que se repete também nas outras DLCs. O boss final da DLC é o dragão, que estava envenenado do rio, e a origem do veneno do dragão é bem debatida, igual eu falei. Tem bastante gente que acredita que a Elana, na verdade, se moveu pro reino e começou a fazer os rituais para envenenar o dragão, simplesmente esperando que ele acordasse um dia e destruísse tudo. Isso porque ela é um pedaço de Manos, então ela teria que ser inerentemente maligna. E tem uma parte da comunidade que acredita que o dragão foi um dos sobreviventes da primeira guerra de Gwyn contra os dragões. E ele tá envenenado por Nito, que soltou miasma de morte e doença, e esse dragão foi afetado por isso. Eu prefiro a segunda teoria, porque pra mim faz muito mais sentido lógico. O dragão já está envenenado do que Elana envenená-lo, esperando um dia que ele fosse acordar e destruir tudo. Mas Dark Souls é aquilo, né? Ele deixa muito ponto aberto para interpretação e você pode escolher qual faz mais sentido. Nossa próxima DLC é a do Rei de Ferro, e eu já contei praticamente toda a história do Rei de Ferro aqui. Nessa DLC nós visitamos a Torre de Brume, que é onde o rei governava e construiu as suas grandes fornalhas para a produção de ferro. Aqui nós encontramos essa figura deformada em chamas, que existem várias delas, e nós precisamos acabar com todas para os sussurros de uma mulher se acalmar. Assim como a rainha da DLC antiga era um fragmento de Manos, essa mulher chamada Nadalia também era um fragmento de Manos que veio até a torre em busca do Rei de Ferro. Mas quando ela chegou, o rei já havia partido e ela se dedicou a esperar o rei voltar. Com o passar do tempo, ela fragmentou sua alma em vários pertences do rei, a ponto de perder até mesmo o seu corpo e apenas existir nesses pertences.
Muitos aventureiros então começaram a ser atraídos pela torre, porque a torre era cheia de riquezas de um antigo monarca muito poderoso. Só que quando eles chegavam nessa torre, eles acabavam se deparando com a Nadália, que consumia suas almas e os tornava servos, com o único intuito de proteger a torre e aguardar o retorno do rei. Nessa DLC a gente encontra 3 chefes relevantes. Nós conseguimos utilizar o nosso poder de ver memórias para entrar nas armaduras que um dia pertenceram ao Sir Alone, o guerreiro que ajudou o Rei de Ferro a erguer seu exército e que se afastou do rei quando percebeu que ele estava ficando muito ganancioso. Nessa memória, nós somos transportados para onde o Alone se refugiou e podemos, matá-lo. E isso também é um motivo de muitas teorias. Existe uma parte da comunidade que acredita que assim como o gigante rei foi morto por nós ao voltar no tempo, criando um ciclo sem começo e fim, o Sir Alone também foi morto por nós e por isso ele nunca mais é visto. Mas também existe uma parte da comunidade que acredita que estamos revivendo a memória do Rei de Ferro que foi atrás do Alone após se sentir traído pelo seu fiel amigo, e o embate dos dois acabou com a morte do Alone, e com isso o rei trouxe de volta as armaduras do antigo amigo dele, e agora a gente tá acessando a memória das armaduras. Sinceramente, as duas me parecem mega plausíveis, e aí depende de cada jogador escolher qual teoria ele deseja acreditar, mas se dessa vez não foi a gente que mudou o passado, esse poder que o dragão nos deu não tem muita regra clara e é muito inconsistente, então ele meio que prejudica a teoria que fomos nós que matamos o rei gigante. Mas usando como base a DLC do primeiro jogo, que nós voltamos no tempo e influenciamos o passado do Artorias, eu gosto de continuar com essa teoria que fomos nós que mudamos o passado e não tem começo nem fim, porque ela encaixa mais com a temática do jogo. Outro boss é outro demônio da fornalha, que aqui também existe, outro demônio da fornalha. E por fim, o último boss dessa DLC é o Jaime. Jaime é o irmão do Vestalt, o guarda-costa do rei. Os dois sempre foram guerreiros fiéis ao Vendrick, até que um dia os dois brigaram. O Jaime foi derrotado e considerado traidor pelo reino, e assim ele foi exilado. Esse em busca de mais poder para se vingar de Vestalt, Jaime acaba se encontrando nessa torre, e sobre a bênção de Nadália, ele ganha um novo propósito e começa a tratá-la como mãe, e vive ali protegendo a torre à espera do Rei de Ferro, que nunca aconteceu. E por fim, a nossa última DLC, a Ivory King. Em uma pequena cidade coberta por neve, uma rachadura no chão foi descoberta. E dessa rachadura um calor forte e até confortante para quem vivia em uma terra tão gelada. Com o passar dos anos, o calor da rachadura estava cada vez mais forte e dele labaredas de fogo eram expelidas. Os moradores que entravam em contato com essas labaredas não eram queimados, mas sim transformados, deformados em bestas violentas que destroem tudo ao seu redor. Com os moradores se transformando em demônios, a cidade começou a ser esvaziada e a notícia se espalhou. Até que um cavaleiro de uma terra distante, intitulado como Deus da Guerra, juntou as suas tropas e foram até a cidade infestada por demônios. E após uma longa batalha, ele conseguiu fazer esses demônios recuarem de volta para a rachadura. Depois de tamanho feito, esse cavaleiro foi intitulado rei e sua primeira tarefa foi reunir exércitos e criar uma fortaleza cercada por muros, com o nome de Eleon Lois. Não era para defender quem vive dentro da fortaleza, mas sim para evitar que algum dia a chama volte e se alastre pelo mundo. Seu trono foi erguido bem em cima da rachadura, e não era como arrogância, era porque ele queria ser o primeiro ponto de defesa contra essa grande ameaça. Visitado por uma jovem Alçana, o rei se apaixona, e mesmo sabendo que aquela mulher era diferente, porque ela tinha uma forte presença da escuridão, o rei resolve se casar com ela. Alçana, assim como as duas antigas rainhas, é um fragmento de Manos também. Com o passar do tempo, o rei percebeu que ele estava ficando cada vez mais fraco pelo desgaste da vigília, e então deu uma missão para Alçana: proteger o mundo das chamas e tomar o seu lugar em vigília caso ele não volte. Porque ele iria reunir todos os seus melhores cavaleiros e pular junto a eles nas rachaduras para combater a chama de uma vez por todas. E desde esse dia o rei nunca mais foi visto, e Alçana continua a proteger a fortaleza para evitar que as antigas chamas cheguem à superfície. Quando chegamos na DLC, nós somos recebidos pela voz de Alçana nos encorajando a ir embora, e conforme vamos progredindo na fortaleza, nós encontramos vários tipos de defesa que o rei construiu para defender o forte. A gente encontra
Akka, que é um tigre gigante treinado para combater intruso, que inclusive é o primeiro chefe da DLC e era um dos pets do rei. Depois da gente derrotar Akka, a gente encontra Alsana. Ela nos conta os feitos do rei e que ele foi combater a chama do caos e nunca mais voltou. Não porque morreu, mas sim porque ele foi corrompido por ela e agora vive em agonia. E ela nos pede que a gente acabe com o sofrimento dele, porque ela não é capaz de fazer isso, porque ela não tem o poder necessário para isso. Bom, a gente pode pular nesse buraco se a gente quiser e nós vamos encontrar com o rei. Essa é uma luta cheia de inimigos além do rei, e para deixar ela mais justa, a gente precisa explorar o castelo em busca de 3 cavaleiros. Esses 3 cavaleiros juraram lealdade ao rei e estão esperando que alguém os lidere para pular na rachadura. Quando a gente acha os 3 cavaleiros e pulamos na rachadura, aí nós chegamos na última luta dessa DLC. Essa é uma luta bem diferente, porque você tem que se preocupar com os cavaleiros que você levou para que eles não morram, porque se você deixar eles por conta própria, provavelmente eles vão morrer. Então, o objetivo aqui é você deixar o máximo de cavaleiros vivos para quando o rei chegar, você ter o máximo de ajuda possível para enfrentar o rei. Essa história dessa DLC, ela quebra um pouco o padrão do que nós vimos até então nas DLCs anteriores do jogo. Todas as rainhas eram fragmentos de manos em busca de mais poder e foram atraídas por grandes monarcas, e todas elas sucumbiram ao seu sentimento e se tornaram criaturas agressivas e obsessivas. Mas Alsana não. Alsana, apesar de ser um fragmento de manos, ela foi acolhida, compreendida, e apesar da sua natureza sombria, lhe foi dado um novo propósito nobre, que era combater o caos. E isso começa uma pequena discussão na série, que é: será que tudo que vem da escuridão é realmente maligno? Ou será que combater e reprimir o que de lá vem, sem tentar entender, é o que os torna tão poderosos e agressivos, Daniel, ao ponto de serem inevitáveis? Essa é uma das perguntas que essa DLC nos faz, e é uma pergunta extremamente importante para ser feita na série inteira. Cada DLC dessa, no final nós pegamos uma coroa, e agora nós podemos voltar na tumba do Vendrick e conversar com ele no passado. E descobrimos o motivo real do Vendrick não querer reacender a chama. O Vendrick descobriu que mesmo se ele reacendesse a chama, a maldição não iria acabar, ela seria apenas adiada. E que era inevitável um dia Drang Lake cair, o fogo se apagar e o ciclo recomeçar. Vendrick descobriu que estamos presos nesse ciclo infinito e nada que ele fizesse realmente iria importar, então ele preferiu simplesmente se isolar para sempre e não fazer nada. Agora nós podemos finalmente ir para a Sala do Trono, onde fica a primeira chama. No caminho da sala nós encontramos a Emerald Herald de novo, e ela nos diz que a jornada dela já está completa. Que o nome dela é Shanalotte e que ela nasceu dos dragões, mas que ela foi feita por homem. Ela foi criada por aqueles que tentaram enganar o destino, mas eles falharam. Ela não foi um experimento que saiu do jeito que eles queriam. E o destino é insuperável, a humanidade será amaldiçoada novamente. E que se formos até a Sala do Trono, Nashandra virá atrás de nós, em busca do trono, da primeira chama e da grande alma que nós temos. Shanalotte provavelmente foi mais um dos experimentos que Aldia fez para tentar criar uma humana capaz de superar o ciclo das chamas. E para isso ele utilizou os dragões, que são seres que têm ligação com os primeiros dragões ancestrais. Mas o jogo não explica o motivo dela ser uma falha. Ela só explica que não deu certo, não foi bem sucedida. Quando a gente chega na sala do Antitrono, nós encontramos esses dois guerreiros aqui, que são de uma linha muito antiga de defesa. Não tem muita informação no jogo sobre esses dois, só que a função deles é defender o trono de almas fracas que tentam acessá-lo. Depois que a gente mata esses dois defensores, nós somos visitados pela Nashandra. Só que dessa vez ela tá na sua forma verdadeira. Caceta, que negócio feio! Aquela mulher é isso! É por isso que eu digo que a morte mais bonita ainda é a da Turma da Mônica, a Dona Morte. A Nashandra também é um fragmento de Manos, e ela nos manipulou assim como fez com o Vendrick para que limpemos o caminho até a Sala do Trono.
Vendrick se isolou e criou todos esses mecanismos de defesa do trono porque ele já havia percebido que a sua rainha tinha alguma intenção maligna. Com medo dessas intenções, ele preferiu se isolar com o anel, que era a única chave para o trono. Além dele criar esse monte de desafio para garantir que, caso aparecesse outro monarca, ele estaria preparado para lidar com a Nashandra, né? A luta com a Nashandra é relativamente simples, e só você manter uma distância desses pilares que elas soltam, porque esses pilares dão curse. E no jogo base, a Nashandra é o último chefe do jogo. Depois que você mata ela, você faz as suas decisões para zerar. Mas teve uma atualização do Scholar of the First Sin, que trouxe bastante conteúdo novo para o jogo e reescreveu bastante parte da história, que é esse que nós estamos vendo aqui. E nesse o Audi aparece para nos confrontar depois que a gente mata a Nashandra. Só que o Audi é uma boss fight bem preguiçosa, ele é apenas uma cabeça que fica soltando tentáculos e soltando fogo. E é isso, é uma batalha muito tosca para ser o último chefe do jogo. Ele basicamente só aparece para nos testar se a gente realmente é digno de reacender a primeira chama. O Audi, como nós sabemos, é o irmão mais velho do Vendrick, que tentou quebrar a maldição para os humanos, mas falhou. E em seus experimentos ele descobriu que o único jeito de quebrar a maldição é deixar de ser humano. E de alguma forma ele conseguiu se conectar diretamente com a primeira chama, por isso que ele sempre aparece dos bonfires, das chamas. Então ele transcendeu a condição humana e por isso ele não é mais preso ao ciclo. E quando finalmente conseguimos derrotar a Aldia, nós podemos escolher se queremos sentar ao trono e continuar o ciclo das chamas ou ir embora e deixar o mundo seguir seu rumo natural. Caso escolhemos sentar no trono, a Emerald vai narrar o final dizendo que caso reacendemos o fogo, tudo isso que aconteceu acontecerá novamente. As almas se espalharão, novos reinos serão formados e terão seu auge e cairão. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Mas existe um outro final, que é deixar a Sala do Trono. Nesse é Aldia que nos narra. There is no path. Behold the king's life, behold what you've done. What could possibly await us? Não tem como. Dark Souls. Jogo Souls-like em si. É um jogo que é muito bem trabalhado, né, velho? Pra sair legal. Insatiably. Such as our E eles tentam fazer uma experiência muito boa, tanto pra jogar quanto pra contar uma história, velho. Eu acho muito massa, porque os caras têm um cuidado muito grande pra mostrar um bagulho, velho.
Não existe caminho além da luz e da escuridão, mas mesmo assim nós escolhemos caminhar eternamente procurando por algo. Porque esse é o nosso destino. Entender esse final depende da gente entender tudo que essa jornada tentou passar pra gente. Dark Souls 2 é sobre grandes reinos, duques, lordes que tiveram seus feitos apagados pelo ciclo da chama primordial, e como a maioria deles sofreu bastante tentando lutar contra o caminho natural das coisas ou simplesmente perdendo total propósito ao saber dele. O destino de tudo é começo, seu auge e o seu fim. E esse Souls, ele vem para explorar como propósitos voltam a ecoar nesse mundo, e como apesar de centenas de anos após o primeiro jogo, esses seres ainda estão presos nos mesmos ciclos, nos mesmos propósitos, cometendo os mesmos erros e tendo as mesmas metas. Esses propósitos são simbolizados na série como as almas brancas e almas de Lorde, que como vimos exercem influência sobre os seres que entram em contato com elas. Todas essas almas são fragmentos da chama primordial e com o enfraquecimento dela, um ser precisa juntar esses fragmentos e se oferecer à chama para poder resetar o ciclo. Fazendo assim a chama ficar forte novamente e todas essas almas voltarem a circular no mundo, assim como a primeira vez. Por isso que a Emerald nos diz que se reacendermos a chama, tudo vai acontecer novamente do mesmo jeito. Porque as almas são as mesmas, os propósitos são os mesmos, e a humanidade voltará a ser amaldiçoada. A humanidade nasceu dos fragmentos da Dark Soul, como vimos no primeiro vídeo. Ela não tem propósito, apenas necessidades, sentimentos e vontade de preencher esse vazio. Por isso que somos atraídos pela chama, pelas almas, pelos propósitos passageiros, mas já pré-definidos na Era do Fogo. O objetivo final desse jogo é o trono, e ele chama Throne of Want, o trono do desejo. Desejo é algo que sentimos muitas vezes sem nem saber o porquê. É aquilo que nos move, nos impulsiona e pode nos controlar. Como a Emerald nos diz desde o começo do jogo. Andaríamos pelo reino de Drain Lake sem saber o porquê. Fazemos tarefas, superamos desafios, tudo em prol de preencher esse desejo, preencher esse vazio, que foi preenchido momentaneamente pelo propósito de se sentar no trono. Um propósito que nem era nosso, porque nem sabíamos da existência do trono. Estávamos apenas caminhando em direção a propósito de outros, manipulados por outros. Assim como um golem que precisa de uma alma para se ativar e cumprir uma tarefa, somos nós caminhando pelo mundo em busca de um propósito. Aquilo que nos falta, que nos move e pode nos manipular. Dark Souls 2 é um jogo sobre a condição humana, é um jogo sobre desejos, propósitos e como eles nos movem. Como criamos, amamos, matamos e até mesmo morremos por propósitos. E apesar de parecerem tão poderosos, são coisas fugazes. Eles escorrem entre nossos dedos. Grandes reinos decaídos, nomes de grandes guerreiros esquecidos, histórias que nunca serão contadas, memórias para sempre apagadas. Tudo o que resta é esse vazio que me faz querer mais e mais, esse vazio que nunca se satisfaz. Escolher o final de sair da Sala do Trono é uma resposta direta ao niilismo de Aldia. É saber da realidade cruel e sem sentido que nos cerca, mas mesmo assim abraçar esse absurdo. É lutar contra o destino por mais irracional que pareça. É tentar escapar do inescapável. É saber que nada que façamos vai realmente importar para aquele mundo. Mas mesmo diante de toda a irrelevância dos nossos atos, nós escolhemos abraçar o absurdo e lutar. Nós escolhemos encontrar o nosso próprio propósito. Nós escolhemos ser humanos. Oh, ei. Manda um clap aí no chat, manda um clap. Você pode até não gostar do jogo, mas a narrativa do cara é muito boa. Foi uma didática boa, entendi o sentido do jogo, entendi umas coisas que não sabia também. Pô, o cara é bom, o cara é bom. O canal do Kel, pessoal, pra quem não sabe, tá aqui, ó. Canal. Ele tem essa resenha aqui de fazer séries de histórias não contadas das séries Souls. Foi muito bom mesmo, velho. Lembrando que o próximo vídeo, que é o do Dark Souls 3,